exatamente alertando para a necessidade de se cumprir protocolos internacionais, não apenas internacionais, cumprir o que consta na Constituição. Houve o episódio 29, no dia 5 de maio, o procurador, já iniciado o processo investigatório civil, o procurador-geral encaminhou um ofício ao governador do estado, ao secretário de segurança de então e ao comandante-geral da PM. Até hoje, 61 dias depois do primeiro ofício, do dia 5 de maio, e alguns dias depois da reiteração desse ofício, dia 20 de maio, o Ministério Público não recebeu uma linha, um parágrafo do senhor governador do estado, e seja do então secretário de Segurança Pública, seja do atual secretário de Segurança Pública. Os ofícios não foram respondidos. Quando nós convocamos os comandantes militares a prestarem informações ao Ministério Público, aí nós insistimos, queremos dados sobre a operação militar, queremos documentos sobre o que aconteceu, e aí, por muita insistência, o coronel César Vinícius, disse que já havia encaminhado as informações dos documentos militares para o secretário de Segurança, que encaminhou para a chefia da Casa Civil, e lá ficou até hoje. Então, diante dessa nossa insistência, o próprio comandante-geral da PM foi que tirou uma cópia da cópia que ele tinha encaminhado ao secretário de Segurança e nos repassou esse material. Ao longo disso, tanto o governador Carlos Alberto Richa quanto o secretário Fernando Francischini constituíram advogados e começaram a peticionar, junto à equipe de investigação, para acesso aos documentos, quer dizer, a resposta institucional do governo do estado, a resposta institucional do secretário anterior, até hoje nós não recebemos. Os dois ofícios de 5 de maio e dia 20 até hoje não foram respondidos. Mas, paralelamente a isso, os advogados particulares do governador Carlos Alberto Richa e do secretário, do hoje deputado federal Fernando Francischini, começaram a peticionar para acesso às informações. Tão logo eles peticionaram pedindo cópias dos elementos de informação, nós já imediatamente fornecemos os dados que nós tínhamos até então, os dados, inclusive, logo depois que eles peticionaram, nós fornecemos 14 volumes, com a ressalva de que aquelas mídias, aquelas informações audiovisuais, aqueles depoimentos que foram tomados com gravações, nós precisaríamos de um tempo maior para organizar essa informação. Afinal de contas, as declarações não eram prestadas apenas à equipe de investigação. Essas informações eram prestadas por promotores, como eu disse, de 33 diferentes comarcas. Então, quem preside uma investigação, quem está à frente de uma investigação, tem o direito de organizar as suas informações, notadamente porque, como nós vimos aqui, então, como nós fizemos? De imediato, entregamos, inclusive, de uma maneira facilitada, digitalizamos, entregamos em meio digital, 14 volumes dessa informação. As declarações juntadas nesses 14 volumes até então, elas eram compostas, algumas declarações foram feitas por escrito, o próprio promotor escrevia, reduzia a termo, como nós chamamos as declarações das testemunhas, e outras eles gravavam. Aquelas informações que foram reduzidas a termo, de imediato nós entregamos e fizemos um despacho dizendo, olha, também daremos acesso àquelas informações gravadas, mas precisamos organizar essas informações. Agora, esses 14 volumes, ainda que nem todo o material, ainda que o material audiovisual naquela época não tivesse sido disponibilizado, ali, nesses 14 volumes, você já tinha as primeiras declarações de pessoas de atores importantes nos fatos, sindicalistas, estudantes, policiais, militares. Nós já tínhamos, inclusive, os dados sobre a própria operação. Então, já nesse primeiro volume de informações, já tinha a defesa tanto do governador Carlos Alberto Richa quanto do deputado Francischini, um material bastante significativo, e dissemos que tão logo reunimos material. Semana passada,
já despachamos no sentido de que, olha, todo aquele material remanescente já está à sua disposição, mas só nós levamos quase um dia só para passar, porque nós temos, inclusive, não basta um pendrive, né? Como são 600 GB, você precisa, inclusive, fornecer um HD externo para repassar essas informações. Agora, eu quero deixar bem claro aqui, até porque deixar claro como é que funciona, qual o procedimento. O Ministério Público tem atribuição para promover as suas investigações, tanto criminais quanto civis. No caso, nós não promovemos investigação criminal envolvendo nem governador, nem deputado, porque, como já foi enfatizado aqui, nós não poderíamos fazer isso. Fizemos um procedimento civil. Só que quem conduz uma investigação não pode ficar à mercê da boa vontade ou do interesse de quem é também daquele responsável pelos fatos que nós estamos apurando. Quer dizer, se o procedimento investigatório civil ele foi instaurado para apurar possíveis violações de direitos fundamentais e encaminhamos, evidentemente que essa investigação, qual era a tese dos advogados, qual era a tese dos advogados de defesa, tanto do governador Carlos Alberto Richa, quanto do deputado, é que eles só vão nos mandar as informações quando nós concluirmos as investigações. Quer dizer, a tese é de que o Ministério Público tem que encerrar as suas investigações para que eles tenham acesso a todo o conteúdo das investigações, para só assim poderem se manifestar. Evidentemente que o Ministério Público, nenhuma instituição que tem uma atribuição legal e profissional de investigar fatos, pode paralisar as suas investigações de acordo com o interesse, a conveniência e a oportunidade das pessoas envolvidas, ainda mais em se tratando de autoridades públicas. Autoridades públicas, agentes políticos, governadores, ministros, secretários, inclusive uma atividade corriqueira, prestar informações em mandado de segurança, em habeas corpus, e nós temos, de um lado, do ponto de vista institucional, um silêncio absoluto, não recebemos um ofício prestando informações, e, por outro lado, essa tentativa dos advogados do governador Richa e do deputado Francisquini de certa forma, fazer com que as nossas investigações fiquem paralisadas sem nenhum novo dado. Doutor Eliezer, desculpa, eu preciso passar a palavra. Nós temos mais 3 jornalistas que querem fazer pergunta. Eu vou pedir que vocês sejam bastante breves nas respostas, porque nós precisamos ainda gravar com as televisões e rádio. Por gentileza. Boa tarde, eu sou a Aline da Comunicação do PP Sindicato. Eu gostaria de saber se tem responsabilidade o chefe da Casa Civil, Eduardo Ciarra, e também o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ademar Traiano. Pelo âmbito das investigações, até agora, nós não temos elementos que possam substanciar, que possam dar margem a um encaminhamento jurídico, uma responsabilização de nenhum dos dois. Bom, em relação aos helicópteros, nós temos aí uma impressão dos declarantes e uma informação assertiva, até técnica, dos militares. Os declarantes, eu diria que mais de 2 dezenas, centenas de declarantes afirmam de uma maneira bastante, inclusive não apenas os próprios servidores professores, mas até alguns jornalistas que foram ouvidos, eles afirmam categoricamente que bombas foram lançadas do helicóptero. Isso é um dado constante nas declarações, de uma maneira bastante reiterada. Do outro lado, os policiais militares entendem que se trata de uma mera impressão. Eles argumentam que, como houve o lançamento de bombas de alto alcance, que na realidade aqueles elementos, aquela fumaça que os manifestantes identificavam como sendo provenientes do helicóptero, na realidade eram provenientes do lançamento de bombas à distância. Então, do ponto de vista dos militares, inclusive, eles assertivamente dizem que isso não aconteceu, de que na realidade foi fruto do lançamento. Agora, do ponto de vista dos declarantes, há vários que de fato comentam em relação a isso. Em relação a pedir para parar,
nós temos, inclusive, isso daí, uma quantidade imensa de vídeos, de imagens, além de declarações, no sentido de que, digamos assim, a neutralização até daqueles manifestantes que faziam, promoviam uma resistência passiva, digamos assim, a ação policial ela foi muito contundente. Nós tivemos a oportunidade de assistir às 3 horas, sem cortes do vídeo, feito por uma das câmeras da Guarda Municipal, e fica nítido que em 15 minutos, praticamente, já tinha uma série de manifestantes já sendo vítimas, e em relação a isso, então esse é um detalhe, esse é um dado, de que em pouco tempo aquela situação, pelo menos houve uma neutralização. Claro que também as câmeras indicam que também durante um bom tempo um grupo de pessoas, ali muitas vezes com escudos improvisados, de eucatex, com panelas, faziam uma resistência, às vezes levantavam as mãos, mas era um grupo nitidamente menor que em momento algum desafiavam essa questão. Agora, como eu disse, entre as imagens que nós recebemos, há muitos, inclusive apelos assim, desesperados ou desesperadores do pessoal do carro de som, inclusive dizendo, olha, ninguém está avançando, você já não há mais necessidade de levar bomba. Um aspecto bastante pungente, bastante cruel da investigação foi a constatação, isso em muitos relatos e várias imagens, de que pessoas, primeiro, eram vítimas de novas bombas quando em fuga. Pessoas que estavam sendo recolhidas, que estavam sendo feridas, eram surpreendidas com novas bombas. A ação policial, como ela ocupou toda a extensão da rua Cândido Abreu, não foi possível o acesso de ambulâncias. Então, como as ambulâncias não poderiam circular dali da rotatória da próxima prefeitura até a próxima assembleia, as pessoas eram carregadas pelos próprios manifestantes, se desvencilhando do gás lacrimogêneo, de novas bombas. Então, quer dizer, isso ficou assim bastante evidente, de que as bombas tiveram uma aplicação intermitente. E muitos pedidos de apelos para parar. Pois não. Pois não. Doutor, fala. O que a gente sabe é que parou quem estava comandando o BOPE, que detinha o armamento mais agressivo, era o tenente-coronel Hudson. Ele relata que em um certo momento ele recebeu uma ordem pelo rádio de uma pessoa que ele não tem absoluta certeza de quem seja, mas que ele estima que seja o coronel Kogut, dizendo para parar. Nesse minuto ele ordenou que a tropa parasse, foi o momento que interrompeu depois de 2 horas. Só complementando a questão a gente tem filmagem, além das declarações dos policiais, a gente tem filmagem de que o lançamento da bomba era feito através do uso de uma espécie de um morteiro. Isso faz com que a bomba desenvolva uma parábola muito alta, vai muito acima do solo, quer dizer, vai bem acima da copa das árvores, e vai a uma distância muito grande do local onde ela é disparada. Então isso dá a impressão mesmo que a bomba vinha do alto. Então várias pessoas relatam, veio do helicóptero, veio do alto de edifícios. Não existe nenhuma comprovação de que o helicóptero portasse qualquer tipo de bombas. Pelo contrário, né, as pessoas que foram ouvidas, os que pilotavam o helicóptero da Polícia Militar, quanto aquele que pilotava, que também eram policiais militares, que pilotavam um helicóptero particular, eles dizem que não tinham armamento nenhum, só fizeram um voo, só fizeram o sobrevoo de averiguação, e o helicóptero particular fez algumas... permaneceu estático acima da população para captação de imagens. Essa é a declaração lá do piloto desses helicópteros. A questão da interferência, e os representantes da APP que estão aqui presenciaram isso, membros do próprio Ministério Público foram lá pessoalmente para intervir para que parasse. E só para ter uma ideia também da dimensão do incidente que se alastrou por 2 horas, né? Nós temos dados que revelam que foram utilizadas mais de 2.000 balas de borracha e foram utilizadas mais de 1.000 granadas, enfim, de efeito moral, de gás lacrimogêneo, né?
E o interessante, né, isso nós conseguimos evidenciar por um material de vídeo, material fotográfico e também por depoimento testemunhal, é que essas balas de borracha, né, enfim, existe toda uma forma para que se possa utilizar esses instrumentos, né. Em vários momentos nós detectamos disparos de bala de borracha com visada alta, né, nos manifestantes, e as bombas que eram lançadas também, elas em grande parte não eram lançadas ao redor dos manifestantes, mas por sobre os manifestantes, né, e os laudos de lesões corporais evidenciam vários ferimentos de fragmentos que produziram queimaduras sérias, né, nas pessoas, vários ferimentos em órgãos superiores, né, no olho, na testa, no rosto, enfim, no pescoço, no tórax, vários ferimentos de bala de borracha nas costas, né, de pessoas que eventualmente estavam socorrendo outras e foram atingidas, né. Então, isso revela a dimensão da ofensiva policial, e uma característica importante das vítimas é que, essencialmente, eram vítimas servidores, professores, alunos, mas muitas mulheres, né, e muitas pessoas de mais idade, né, e pessoas de 30 anos de magistério, né, que nunca tinham passado uma situação sequer aproximada desse evento, né. Isso, mais do que a questão da integridade física que foi violada em relação a esses servidores, né, mas vários deles conseguiram nos passar um sentimento de aviltamento moral, né, e não conseguindo compreender como um mero direito, o exercício do direito de reunião, de manifestação pacífica, pôde redundar num quadro desse de mais de 200 vítimas e, enfim, 150 e tantos laudos corporais evidenciados, algumas situações de gravidade também. Então, esse é um dado que demonstra toda a dimensão do que aconteceu ali nos arredores da Assembleia Legislativa no 29 de abril. Alguns colegas estão ainda em dúvida com relação ao trâmite dessa ação civil pública de improbidade. Então, por gentileza, doutor Paulo ou doutor Eliezer, posso explicar mais especificamente, não só a questão da ação, mas como funciona essa questão do foro privilegiado? Em relação à ação, se me permite, doutor Eliezer, em relação à ação por improbidade administrativa, como o doutor Eliezer explicou, na esfera criminal é definido que os tribunais superiores eles processem determinadas pessoas que possuem cargos, que podem eventualmente com esse processo perderem o cargo. Então, se defende o cargo, não a pessoa. Se preserva o cargo, fazendo com que essa pessoa seja julgada perante um tribunal mais qualificado, vamos dizer assim, ou maior na hierarquia de jurisdição. Já em relação à ação de improbidade, o próprio Supremo já decidiu que isso é no primeiro grau. Essa ação vai ser proposta numa das varas da Fazenda aqui na comarca de Curitiba. Em relação à responsabilidade criminal, como nós falamos, vai ser os tribunais superiores que vão avaliar, na verdade a Procuradoria da República, que verificará se vai desmembrar a investigação, mas a princípio fica num lugar só essa investigação, envolvendo todos os agentes, aqueles que têm foro privilegiado e aqueles que não têm. Só a infração militar, porque a justiça militar ela é separada da justiça comum, é que corre aqui em primeiro grau. Então, os policiais militares irão responder perante uma vara da auditoria da Polícia Militar aqui em Curitiba. O colega, então, da TV Band, por gentileza. Pois não, até observando a fala dos senhores, eu pude observar que alguma ação também deve ser colocada para que nas próximas reivindicações ou nas próximas mobilizações possa ser, pelo menos, controlada essa ação de bombas, enfim, até de balas de efeito moral. O meu cinegrafista, ele estava devidamente credenciado, foi atacado por um pitbull. Eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso, sobre um pitbull e também sobre a situação onde o governo fala muito de confronto. E quando há um confronto, quer dizer, há um revide do outro lado também. Se isso pôde, pelo menos, vocês perceberem que se houve confronto, se
houve mesmo, professores podem ser responsabilizados por algum dano, por algum ato? Em relação ao uso desse armamento, aqui no estado do Paraná, até o episódio de 29 de abril, só existia referência ao uso desse armamento no manual interno da Polícia Militar. Então, a Polícia Militar é que detém aqui no estado esse tipo de armamento, é ela que é treinada para essa utilização. Então, a única normativa, a única regra a respeito disso é pura e simplesmente um manual de operações. A partir do dia 29 de abril, no calor e na sequência dos eventos, o governo do estado baixou um decreto 1238, de 4 de maio de 2015. Nesse decreto, na verdade, se autoriza, é o primeiro ato legislativo que autoriza a utilização desse tipo de armamento, seja em ocorrências, operações, tumultos ou equivalentes. Ou seja, em qualquer situação que a Polícia Militar intervenha, ela pode através desse decreto, pode se utilizar desse tipo de armamento. O que nós entendemos a partir da investigação é de que é uma modalidade de armamento que não pode ser empregada indiscriminadamente, especialmente quando se trata de manifestações públicas, de reivindicações, enfim, de qualquer aglomeração maior. Então, há necessidade de se ter um regramento mais restrito. Estamos encaminhando, então, uma sugestão de alteração desse decreto para que só possa ser utilizado naquelas situações em que efetivamente ele seja necessário. Então, quando haja manifestações pacíficas, ele deve ser coibida a utilização desse tipo de armamento. E aí nós podemos incluir desde o uso das bombas, o uso da munição de bala de borracha, até a utilização de animais, que hoje é totalmente prescrita. Nenhuma autoridade hoje que trabalha na segurança pública admite a utilização de animais quando se trata de grandes aglomerações de pessoas, dado o risco que isso representa. Nesse episódio, além do cinegrafista, também um deputado foi atingido pela ação do animal. E com certeza nenhum dos dois estava agredindo qualquer policial que seja. Então a reação do animal é muito mais instintiva, ela é muito mais incontrolável quando a gente está frente aí a várias pessoas. Então estamos encaminhando no sentido de fazer com que essa legislação coíba a utilização desse tipo de material. Em relação à ideia de confronto, esse confronto, se existiu, não teve a dimensão que a reação desenvolveu. Se houve algum tipo de atrito entre as pessoas que ali estavam e os policiais militares, ele foi amplamente superado pela reação da polícia imediatamente. Bom, a situação está pronta, nós falamos está sendo porque tivemos dificuldades técnicas em encaminhar esses arquivos digitais. Mas esperamos superar essas dificuldades técnicas ainda ao longo desta tarde. Aí ela vai ser distribuída para uma das varas da Fazenda Pública, o juiz vai receber a petição, e a ação de improbidade, ela tem uma característica diferenciada, que antes do juiz receber a inicial, dar início ao processo, ele dá a oportunidade aos réus se manifestarem. É por isso que uma ação de improbidade, ela não pode ser proposta sem que você já tenha fortes indícios daquilo que você pretende provar. Não se entra com uma ação de improbidade para que todos os indícios e evidências sejam feitas já em juízo. E é por isso que nós temos 25 volumes de informação. Então, o juiz, ao receber a petição, ele dará um prazo aos requeridos, porque só são réus depois que a ação for recebida, para se manifestar, e aí o juiz vai examinar os fundamentos da petição inicial e os termos em que essas respostas foram colocadas e irá decidir se dá início ao processo ou não.
Pessoal, nós queremos agradecer a quem nos acompanhou pela internet. Nesse momento nós vamos encerrar a transmissão ao vivo, porque nós vamos posicionar o Dr. Eliezer, que vai falar com a imprensa agora, se posicionando aí para falar com o pessoal da TV, rádio e quem de jornal também quiser acompanhar. Obrigada pela participação de todos, agradecemos ao pessoal da PP Sindicato e demais cidadãos que acompanharam a nossa transmissão.